Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você mais uma vez para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema da nossa devocional de hoje é o Senhor do Tempo. O texto escolhido é o Salmo de número 75, verso 2, que diz: Pois dissestes, hei de aproveitar o tempo determinado para julgar retamente. O Salmo de número 75 é um salmo de Asaf e é um cântico destinado a Deus que tem como tema central que Deus é o juiz de todas as coisas, que Ele julgará no seu tempo, que Deus abre ciclo e fecha ciclo e Ele age de maneira que cumpre com a sua justiça no mundo. Quero falar um pouquinho sobre essa agenda de Deus, dos tempos que Deus estabeleceu para Ele agir de certa forma. Essa agenda que está guardada às 7 chaves na mente de Deus. Não se trata de programas de governo, programas políticos, mas da ocasião precisa de cada realização, de cada intervenção, de cada acontecimento. O salmista ouviu a voz taxativa da boca de Deus sobre o assunto, que disse: Eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Nós, às vezes, nas nossas orações, costumamos mencionar isso para Deus, verbalizar para Deus, né? Senhor, faça justiça. Mas quero te dizer uma coisa: a justiça está inerentemente ligado à natureza de Deus. Deus é justo, porém Ele faz no seu tempo e não no nosso tempo. Toda injustiça cometida no mundo, chegará um tempo que essa pessoa, esse povo, essa cultura será julgado pelos seus atos, porque Deus é fiel. Jesus, ele fecha a porta para qualquer especulação a esse respeito. Quando questionado sobre a sua volta, ele respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai Celestial estabeleceu pela sua própria autoridade. É como se ele estivesse dizendo: está terminantemente proibida qualquer invasão da privacidade de Deus quanto à sua agenda. Não se sabe, por exemplo, nem dia, mês, ano, século, milênio em que Jesus voltará com poder e muita glória. Mas nós sabemos de uma coisa, que Ele voltará. E nós sabemos isso com absoluta certeza, porque o Espírito Santo confirma isso na nossa fé, que Cristo um dia voltará, e voltará da mesma forma que para o céu foi visto ir, ou seja, visível e pessoal. Quando Jesus foi assunto aos céus, e ele some nas nuvens, aparece 2 anjos dizendo: Varões Galileu, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi levado dentre vós, um dia voltará da mesma forma que para o céu foi visto ele. Então nós sabemos que a volta do Senhor Jesus será visível e pessoal. E o Apocalipse 1:7 diz que todo olho verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Os judeus foram injustos com Jesus quando lhes disseram: Até quando nos deixará nesse suspense? Se é você o Cristo de Deus, diga-nos abertamente sobre isso. Lá em João 10, verso 24. E aí Jesus responde, né? Que não nos competimos saber. Não existe suspense quanto a fatos. O suspense, ele existe quanto às datas. Nós sabemos disso, cremos piamente, sabemos que Cristo vai voltar porque Ele prometeu, e palavras que saem da sua boca não caem por terra e não volta vazia. Só nós não sabemos o dia, hora, data, ano, nós não sabemos, mas sabemos que Ele vai voltar. Meus amados e muito queridos irmãos e todos quantos nos ouvem, estamos seguramente informados de que o último inimigo a ser destruído será a morte, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Que os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Essa é a certeza que temos. 1 Coríntios 15, 26 e
versos 51 e 52, que haverá ressurreição e transformação. E é isso que nós estamos esperando, que haverá novos céus e nova terra, segundo Pedro 3, verso 13, e que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, que não haverá mais tristeza, nem angústia, nem morte, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4, diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Só não nos foi permitido conhecer a ocasião exata desses eventos maravilhosos, mas que eles acontecerão. Que nós possamos nessa expectativa, nessa esperança, na verdade, aguardarmos esse dia glorioso, que essa volta de Cristo acontecerá. Enquanto isso, vamos santificando. Enquanto isso, vamos orando. Enquanto isso, vamos falando do seu amor, disseminando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, às pessoas que ainda não o conhecem. Mas vamos aguardar com segurança, com esperança, porque a Bíblia diz que ele voltará para buscar o seu povo, a sua igreja. Que Deus te abençoe e conforte o seu coração com essas palavras. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor é o dono dos eventos, que abre ciclos e fecha. Nós acompanhamos os rastros do Senhor, que vai evidenciando para nós a sua presença. Obrigado, Deus, por nos abençoar. Enquanto nós estamos na esperança, na certeza de que o Senhor voltará, nos abençoe, Senhor. Abençoa a igreja poderosamente. Abençoa a família ricamente, em nome de Jesus. Continua curando, Senhor, os enfermos. Continua levantando aqueles que estão caídos. Continua intervindo, Senhor da glória, na obra do inimigo contra a família. Que a mão do Senhor continua prosperando sobre nós. Deus, em nome de Jesus, oramos pela nossa pátria amada, pelo nosso querido Brasil. Que a tua mão de poder abençoa a igreja, abençoa aqueles que vivem com boa intenção, Senhor, por aqueles que lutam por um Brasil melhor. Que a tua mão de poder seja sobre nós. Sabemos que um dia a justiça contra a corrupção, contra a injustiça será feita. E é isso que conforta os nossos corações. Deus, no nome de Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos. Amém.